Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Gisolfi. Eu sou nascido em Jacareí, estado de São Paulo, Brasil, e eu queria contar para vocês um pouco da minha história, um testemunho aí de como foi a minha caminhada espiritual desde pequenininho. Eu sou missionário hoje e fazem já mais de 10 anos, né? Comecei em 2012, estamos no ano de 2022 agora, no mês de setembro. Então eu vou contar para vocês como que foi desde 1986, no dia que eu nasci, dia 19 de maio, e foi um dia interessante, peculiar ali na região. Foi um dia que teve avistamento de OVNI, né, na região de São José dos Campos, o único registro, né, feito ali pelo CTA, né, mas não vem ao caso, isso aí é só uma brincadeira, né. Eu não sou extraterrestre, não. Minha mãe é Leia, meu pai é Osvaldo, eles são aqui da Terra mesmo. Então eu nasci em Jacareí, né, uma cidade que fica no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Ali onde eu nasci, onde eu fui morar, na verdade, quando eu era criança, num bairro chamado Conjunto São Benedito, casas populares, né, na periferia da cidade. Meu pai era trabalhador de fábrica, minha mãe é costureira, e eles compraram, né, uma dessas casas populares e eu fui morar lá nesse bairro. Na minha infância, assim, a parte religiosa que eu herdei, né, assim, por parte de pai, é mais espírita e católico, né, e são descendentes de italiano e tal, então tem bastante católico. E da parte da minha mãe, né, daí já foi também católico, né, mas minha mãe já tinha uns costumes assim, na época que eu nasci, né, quando eu era pequeno, também de uma seita espiritualista. Meu pai participava também, mas minha mãe era mais ativa, né, nessa parte espiritual. Lia carta de tarô e tudo mais. Então, assim, eu cresci vendo essas coisas. Na verdade, eu tinha medo, né? Eu tinha medo dessas coisas de carta de tarô e tal, né, que tem caveira e tal. Então, para criança, né, você vê aquelas imagens, é um pouco impactante, né? Então eu não me aproximava muito, né? A minha avó falava muitas coisas assim, né? Minha bisavó, na verdade, né? Falava muitas coisas para mim na infância, né? De santo, né? E eu ficava curioso e perguntava para ela. Teve até um acontecimento muito engraçado. Um dia a minha avó pegou um pedaço de bolo de aniversário, não lembro de quem que era o aniversário. Ela levou um pedaço de bolo, um guaraná, e deixou lá no quintal, né? Eu fiquei olhando e falei: vó, por que você deixou aí no quintal, né, no chão assim? Ela: é pro santo. Eu falei: mas o santo vem comer? Ela: vem. Como é que é o santo, vó? Explica pra mim. Aí minha avó já ficou meio irritada. Falou: é o santo. Não quis explicar muito. Eu falei: mas mostra pra mim, vó. Aí ela pegou, né, uma imagem lá, né, de santa, e tinha aqueles anjinhos com a cabecinha, com asa assim. Aí eu falei: é isso aqui, vó? Ela: é isso aí. Ela deu qualquer resposta pra mim, né? E eu sentei na frente do bolo e do guaraná e fiquei esperando o santo vir comer. E o santo não veio, né? Na verdade, começou a juntar formiga. Encheu de formiga ali. Aí eu cheguei pra minha avó, é vó Carola, né, o nome dela. Vó, o santo não veio comer, né? Só as formigas vieram comer. Então, a partir desse momento, eu comecei a pensar que a forma religiosa dos adultos, né, ela era imaginária. Né? Eu achava que era uma coisa muito estranha, eu não me aproximava muito, assim. Principalmente, assim, porque você não vê, né? Aí minha mãe participava de uma seita espiritualista, em que as pessoas viam luzes, né?
luzes na casa ou no céu, né? Geralmente era mais no céu, né? Cheguei a ver essas luzes uma vez, numa festa de aniversário. Eram luzes meio vermelhas, meio alaranjadas e não era estrela. Aquilo era nitidamente alguma coisa sobrenatural. Então quem fazia parte da seita via essas luzes, né? Hoje, conhecimento da Bíblia, a gente tem explicação para isso, né? Então, naquela época eu não entendia, né? Eu fiquei admirado e com medo também, né? A minha mãe viu mais vezes, né? E meu pai também, enfim. Então era uma coisa que fazia a pessoa crer, né? Sinais, né? Então a gente sabe que os espíritos, né, operam sinais para que as pessoas acreditem. Então a minha mãe participava dessa seita, porém minha mãe tinha uma busca, assim, era curiosa, tinha uma busca espiritual assim, muito forte, né? Apesar dela mexer com carta de tarô, futuro e tal, ela tinha um algo mais que faltava ali. E uma vez uma amiga dela, chamada Leia, amiga de infância, mostrou a Bíblia para ela e ela começou a fazer perguntas e tal. Ela ficou muito interessada, porque assim, até então, o Deus que minha mãe aprendeu na Igreja Católica era o Jesus crucificado, né? Assim, a imagem, né, de Jesus crucificado. Tanto que uma vez eu fui na Igreja Matriz, minha mãe me mostrou lá, a Igreja Matriz de Jacareí tinha uma imagem de Jesus num caixão, assim, era impactante até, assim, ele vestido de roxo e tal. Então era essa imagem. Na Bíblia, né, estudando a Bíblia, você vê que Jesus é muito mais, você vê um Jesus vivo, né, ressurreto, no santuário, intercedendo por nós, se preocupando com o dia a dia nosso. Essas coisas deixam uma outra visão, um outro prisma, né, sobre Jesus. É muito interessante, né? Aquilo chamou a atenção da minha mãe e ela começou a estudar a Bíblia. Conforme ela foi estudando a Bíblia, ela teve assim, como que se diz, naturalmente um repugno pelas coisas que ela estava fazendo, né? Livros que ela lia, né? As cartas que ela tinha, né? Isso me marcou bastante. Por quê? Esse negócio das cartas, porque eu lembro que um dia ela pegou todas essas cartas, ficava num saquinho, guardou tudo, pegou os livros, né, que ela lia, tal, de espiritualidade, botou tudo no quintal e me chamou, falou: filho, vem cá pra você ver uma coisa. Ela foi, meteu o fogo, aí fez aquela fogueira. Eu lembro do meu sentimento, olha, eu tinha lá para uns 5, 6 anos de idade, eu lembro desse sentimento de felicidade. Eu não sei porque, se foi minha mãe que transpareceu ou eu senti espiritualmente aquilo ali, como se fosse um descarrego de uma coisa que estava pesada, né, na nossa vida. E eu fiquei feliz de ver a atitude da minha mãe. E eu lembro que saiu um fogo enorme, né, queimou muita coisa ali. Depois desse episódio, a minha mãe começou a levar eu e minhas irmãs na igreja adventista, que era a igreja que a amiga dela, Leia, frequentava, né? E lá tinha os estudos bíblicos. A gente atravessava um pasto eu vou chutar aí uns 2 km, 3 km, num calor, né? Atravessava aquele pasto para chegar num outro bairro, longe, para criança, né? É muito longe. E minha mãe levava a gente a pé. E por que ela levava a pé? Na verdade, meu pai tinha carro, mas o meu pai não gostou da ideia da minha mãe começar a ir na igreja. Meu pai era pagodeiro. Ele era do fim de semana do churrasco e do pagode. E ele não gostou muito da ideia, não. Então ele tinha o carro na porta, mas ele não levava. Ele falou: minha mãe, se ela quiser ir, ela vai, mas eu não vou levar. Porque ele não aprovava, até então. Aí a gente ia, e eu lembro que na escolinha, né, tinha as professoras, né, lembro da professora Tânia, Sonila. Elas me ensinaram de uma forma tão simples, tão objetiva,
Moisés, Daniel, Jonas, todas aquelas histórias, aquilo fazia tanto sentido para mim, porque eram histórias reais, né? E falava de fé, de coisa sobrenatural, mas aquilo fazia muito sentido. Para minha mente infantil, aquilo foi a melhor resposta. Eu queria ver mais e mais e ver mais, né? Aí tinha contato, né, com materiais, né, em casa, né, revistinha. A minha mãe começou a comprar revistinha, né, da Bíblia e tal. Aí com uma imagem tipo gibizinho era bem mais fácil de assimilar. E então eu fui criando assim uma afinidade. Isso era os meus 6 anos de idade, né? Lembro que eu estava, acho que na pré-escola, e um episódio que me marcou bastante na infância, né? Na verdade foram 2 mortes, né? A morte do meu cachorro, e criança assim, enquanto ele não vê alguma coisa morrer, ele não entende o que é o mundo mesmo. Cachorro, Lion, esse cachorro ia me levar na escola, ele me levava, deixava na porta da escola. Esse cachorro morreu atropelado por um ônibus e não quiseram contar para mim, esconderam e tal. Aí depois eu fiquei sabendo que o ônibus atropelou ele, mas ele continuou vivo. Aí o vizinho teve que vir com a arma e matar ele para poder não sofrer. Foi terrível. Então aquilo me fez sofrer muito e entender a morte pela primeira vez. Outra coisa também que aconteceu, que me impactou, foi a morte da minha árvore. Eu tinha uma árvore no quintal, porque assim, era bairro de casa popular, então o quintal não era muito grande, mas tinha uma árvore lá, uma árvore bonita, grande. Aí o tronco dela era assim, eu subia na árvore, brincava na árvore todo dia, né? Meu passatempo favorito era subir na árvore. E um dia eu cheguei da escola, tava lá, os troncos, as toras tudo caídas, as folhas tudo no chão, a árvore cepada no toco. Nossa, eu comecei a entrar em desespero, chorar. Era como se eu estivesse vendo uma pessoa morta na minha frente. Eu, inconformado, indaguei meu pai: por que você matou minha árvore? Era minha amiga, eu gostava dela. Coitado do meu pai, ele: não, mas tinha que cortar, porque na verdade a vizinha estava reclamando das folhas que caíam no quintal. Meu pai, para poder manter a boa vizinhança, cortou a árvore. Mas aquilo me impactou muito. Então essas 2 mortes me acordaram assim para a realidade do mundo já na infância, né? Depois, claro, né, teve assim a morte dos meus avós e tal, mas já estava maduro, né, para entender. Até então, nesses momentos aí, você vê que o que é o mundo, a realidade do mundo, a morte, né? As coisas não duram para sempre. Então esse foi assim os primeiros contatos que eu tive com espiritualidade na minha infância, né? Queria deixar isso aqui para vocês. Deixa eu ver se eu lembro mais uma coisa aqui. Sim, a conversão do meu pai, né? É muito interessante. O meu pai, ele gostava de música, né? Então ele tocava na banda, tocava tambor, e ele gostava muito de música. A minha mãe, ela vinha meio acanhada, né? Porque ele não gostava que ela fosse na igreja e tal. Aí ela ouvia a música do Arautos Reis na fita. Era uma fita, botava no rádio, tocava, mas ela ouvia. Quando ia para o banheiro tomar banho, ela deixava o rádio ligado. E um dia, ela pegou o meu pai ouvindo na porta, assim. Ele chegou bem pertinho, aí ela abriu a porta e ele: não, pode tocar, a música é bonita, né? Não tem problema. E então essa música ficou ali, ele começou a gostar de escutar. Arautos do Rei, era a música que estava tocando, né? A tua entrega é total, você não pôde mais adiar. Eram músicas maravilhosas que falavam assim de conversão, da volta de Jesus. Músicas muito espirituais, e aquilo tocou profundamente meu pai. E a partir da música ele começou a se interessar, foi visitar a igreja e depois se batizou, né? Então eu fui me batizar com uns 8 anos, meu pai se batizou quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Então dos 6 aos 10 anos ele ficou assim meio balançado, né? Não frequentava a igreja. Aí ele batizou, na época foi junto com a minha irmã também. Então aí, nesse momento, toda a família estava batizada e a gente começou, a família toda, a frequentar a igreja.
Então essa é a primeira parte. Eu vou contar para vocês testemunhos aí mais para frente né, de outros episódios, né, da vida. Eu vou fazer assim partes por causa da memória do celular meu, né, para ir colocando um vídeo de cada vez. Então é isso. Até o próximo episódio.